Gente boa de Deus. Nós continuamos hoje aqui, é a nossa sequência de Mateus no parênteses que eu abri para introduzir as parábolas de Lucas 15, 16, 17, 18, 19, uma série de parábolas que só tem em Lucas e que não existem em Mateus nem em Marcos. Como em várias ocasiões, no início da exposição de Mateus, eu evoquei textos de Marcos e passamos algum tempo neles porque eles estavam melhor explicitados em Marcos do que em Mateus. E já fizemos isso com Lucas e agora vai ser um período mais longo, porque essas parábolas são fundamentais. Elas têm a ver com a resposta de Jesus ao mau humor da religião em relação à graça, à compaixão, à misericórdia, ao acolhimento, à inclusão daqueles que eles, religiosos, do tipo fariseus e acadêmicos teológicos e achando que são profissionais do conhecimento de Deus ou profissionais da revelação de Deus ou indivíduos que pelas suas obras religiosas, pelos seus feitos litúrgicos, culticos, sacrificiais, pelo seu dinheiro, pelo seu dízimo, pelas suas entregas materiais, humanas, adquiriram posições especiais diante de Deus e começam a se sentir gestores das coisas e da representação e do nome de Deus e da ideia de Deus e do pensamento de Deus e até supostamente são os que permitem as manifestações de Deus, porque ai de Deus se fizer o que eles não gostam. Aí nós já mostramos que toda essa sequência de parábolas decorreu dessa murmuração desses religiosos contra a amizade de Jesus com os pecadores. A grande ofensa que eles fizeram a Jesus em relação aos pecadores foi dizer que ele era amigo de pecadores. Ah, esse é um amigo de pecadores. O que para mim é o mais lindo de todos os títulos, é amigo de pecadores. Porque aí eu tenho chance. Se ele é amigo de pecadores, ele pode ser meu amigo. Se ele é amigo de pecadores, ele pode sorrir e gargalhar comigo as alegrias do Pai nos nossos encontros. E na leveza com a qual eu me coloco diante dele, sabendo que como ele é meu amigo, eu estou abraçado, incluído, aconchegado, perdoado, posso deitar a cabeça no seu peito, como ele mesmo dissera, eu já não vos chamo servos, eu tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto eu ouvi de meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Por isso é que eu vos chamo amigos. E aí ontem, depois da gente já ter visto em dias anteriores a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, nós já estamos aqui na nossa terceira ou quarta subdivisão, falando da história parabólica do filho pródigo, que é a história de todos nós, seja a do filho pródigo, desse ser humano que quis a morte de Deus, que quis a independência total de qualquer que fosse a referência superior na vida dele, e que aboliu isso tudo, chegou a pedir ao pai que morresse logo ou desse a herança, mas ele não queria ter essa relação de codependência do pai. E por que tu não morres? Tu estás demorando demais a morrer. E a gente falou um dia inteiro a respeito desse desejo da morte de Deus. E está tudo gravado aqui no YouTube. E vimos Deus operando nas circunstâncias da calamidade.
vimos as implicações do livre-arbítrio, como o pai deixa o filho ir mesmo e viver com as consequências, e que isso não tem nada a ver com falta de amor, ao contrário. O pai amou o tempo todo, amou sempre, não deixou de amar um segundo, não desistiu do filho jamais, mas deixou que ele vivesse a experiência da sua suposta adulteza, com todas as implicações das suas escolhas. E ele se arrebentou inteiro, perdeu sua solução pessoal, consumiu e no final foi consumido por todas as coisas, passou necessidade ao ponto de invejar comida de porcos e vida de porco. Ele quis ser um suíno tratado à base de babugens, ainda seria melhor do que a existência que ele estava conseguindo para ele próprio. E o coração, pelas circunstâncias, começou a perceber e aí caiu em si. Aí ficamos 2 dias aqui falando sobre o significado de cair em si, do ponto de vista psicológico, cognitivo, emocional, espiritual, como isso acontece, porque é essencial que isso aconteça, do contrário, ninguém, em não se enxergando, chega ou se aproxima de Deus. Aí nós vimos, no dia de ontem, essa insistência do pai de ficar olhando no horizonte imediato, procurando a eventualidade do aparecimento desse filho, entrando na história da aproximação em relação à casa do pai. E o garoto vinha de longe, depois de ter ensaiado uma oração, e eu falei aqui sobre a imaginação profética da graça, que foi o que tomou conta do garoto, e ele vem com aquilo tudo, mas já cansado, totalmente exaurido, esfuleimado, desnutrido, incapacitado de seguir adiante, cansado a ponto de ver que estava tão longe, ele não sabia se ia nem chegar à casa do pai, de tão desgastado que estava, mas o pai, que nunca deixara de olhar no horizonte da graça, por causa do seu olhar de amor e por causa da incondicionabilidade do seu compromisso de amar, independentemente de quem nós sejamos ou da nossa fidelidade para com ele, como diz Paulo, porque se somos infiéis, ele todavia permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Enxergou o filho de longe, vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou e, correndo na direção dele, o abraçou e o beijou, e ele estava todo craquelento, sujo, impregnado, dias de lama grudadas na craca do corpo, na cerotada do pescoço, na fedentina, no mau cheiro horroroso de uma existência sem banhos. E o pai não quer nem saber de dar banho nele. O pai o abraça, o beija, o aconchega e diz: traga uma roupa. Ele está todo maltrapilho, veste-no com uma boa roupa. Pai diz: tragam o anel da família que ele acabou vendendo para subsistir na miséria dele, tragam de volta esse sinal de pertencimento e tragam uma sandália para esses pés feridos, para pelo menos ele andar daqui para casa com algum conforto já na chegada. E mais, peguem o novilho que vem sendo preparado para um dia de festa e nós nunca tivemos uma ocasião para realizar, porque o dia chegou, é hoje. E contratem a melhor banda da cidade, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aí o verso 25 diz: ora, eram 2 irmãos, lembra? Esse é o mais novo, o que ganhou 1/3 dos bens do pai. O mais velho, que ficara com 2/3 dos bens do pai, estava no campo.
Ele se sentia dono, mas era um dono inseguro, legalista e autorrestritivo, que não concedia a si mesmo nenhuma liberdade. Ele nunca tinha saído de casa, nunca fora a uma terra distante, como esse filho fizera, o mais novo. Nunca usara seus bens e recursos e posses para se distrair, para se alegrar, para festejar, para promover uma comunhão, um encontro de amigos, de reunião fraterna, nada. Ele vivia para aquelas obediências pequenas, medíocres. Também não era amigo do pai. Ele nunca se retirara da casa do pai, mas nunca fora, todavia, amigo do pai. Era desse tipo de filho que senta à mesa com o pai e fica em silêncio. Se o pai não puxar um assunto, ele não fala nada. E quando o pai puxa o assunto, a resposta é um tanto lacônica, quando não é completamente lacônica. E depois de um tempo, o próprio pai, que é puro amor, carinho, compaixão, interesse no bem-estar dos dois filhos, e desse mais velho, obviamente, também, vai cansando de tentar, de puxar assunto, de não ter diálogo, de ter respostas curtas, evasivas, ou excessivamente pragmáticas, ou monossilábicas, ou desinteressadas, e a pessoa, por mais que ame, vai se retraindo, vai ficando naquele ponto que não quer ser inconveniente. E acontece isso em família toda hora. E tem filhos que depois de uns anos ficam achando que o pai ou a mãe, a figura parental, faz alguma distinção especial dele para com outro filho. Mas eventualmente em casa a gente acaba como pai, como figura parental, tendo mais intimidade com quem procura mais a gente, com quem conversa mais com a gente, com quem tem mais prazer na gente, com quem nos dá preferência, com quem diz, eu tirei o dia de hoje para te curtir. Quem é que não gosta disso? De modo que esse filho mais novo que fora embora e aprontara toda essa idiotice e que agora estava de volta, ele podia ser o que fosse, podia ter agido como agiu. Mas enquanto ele estiver em casa, eventualmente ele era aquele alegre, era o que trazia uma piada, uma anedota, uma brincadeira, até o dia que surtou e no seu surto foi embora. E agora ele volta. E o pai tem uma certeza, não só uma, mas duas pelo menos. A primeira é de que esse filho é dele, ele o ama e nada vai separá-lo desse amor para com esse filho. Nada, nem ninguém, nem distância, nem dimensão, nem criatura, nem circunstância, nem erro, nem pecado, nem maldição, nada. É seu filho. E a segunda coisa é que tem acontecido o que quer que tenha acontecido, a volta daquele filho era também a volta de diálogos, de amizade, de confabulação, de mais leveza, de mais companhia, de mais possibilidade de entretenimento relacional, como em geral acontece nas famílias, e quem quer que ofereça isso aos pais, recebe, se os pais forem minimamente saudáveis, mental e emocionalmente saudáveis, tem uma resposta de reciprocidade, uma resposta melhor. Agora, quando o filho é como esses caras aqui, como os fariseus eram, que só sabiam murmurar, reclamar, ficar zangados, se enciumarem de quem não era como eles, porque eles viviam fazendo contabilidade de economias,
Quando eram eles já os donos de tudo, o pai já lhes repartira os haveres. Tinha dado para ambos os filhos os direitos de uso e usufruto de todos os bens, porque agora o pai estava só tendo usufruto de habitar a casa até morrer. Mas os filhos e o mais velho que ficara era praticamente o senhor dos bens e das propriedades e do negócio. Mas ele é que decidira não usufruir nada. Eventualmente, ele passava o dia pensando naquele irmão que tinha ido para a terra distante. Deve estar lá comendo todo mundo, pegando todo mundo, beijando todas as bocas, bebendo todas as bebidas, dançando em todas as festas, frequentando todas as grandes celebrações, comendo e bebendo dos melhores víveres que se possa eles ter acesso, gastando o dinheiro que meu pai amealhou durante tantos anos, desgraçado. E eu estou aqui no trabalho porque eu vou fazer esse negócio ficar muito maior. Sem saber, ele competia não só com o irmão, mas competia com o pai. Como tem muito filho que desgraça a vida competindo com a figura paterna ou com a figura materna. Eu vou ser melhor que papai, eu vou fazer o negócio crescer mais, eu vou ter mais dinheiro, eu vou ter mais conforto, eu terei mais bens. Ele me deu isso e está pensando que eu sou apenas um herdeiro. Eu vou provar para ele que, para além de ser um herdeiro, eu sou um cara com muito mais competência do que ele. Eu vou quadruplicar esses bens, ele vai ver. Quero que ele esteja morto para ver a minha superioridade sobre o meu irmão e também sobre ele próprio, meu pai. Que eu, de fato, fiz as coisas aumentarem. Esse é o irmão mais velho. Lá no campo o dia inteiro, suado, melado, trabalhando, e isso naquela obsessão de crescimento, de renda, de poder, e sem usufruir praticamente nada, se tratando sem nenhuma graça, se tratando como se o pai fosse um exator, um senhor de escravos, se tratando como se ele estivesse debaixo de leis de um rigor e de imposição de produtividades e de contabilidades minuciosas, quando na realidade isso só existia na cabeça dele, como aqueles que, do ponto de vista religioso, semelhantemente aos fariseus, que são a razão de ser dessas histórias todas e dessa aqui, na qual nós vimos tratando-nos nesses últimos dias, existem do mesmo modo. Não usufruem o amor de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus, a liberdade de Deus, a amizade de Deus, a intimidade de Deus, a leveza de Deus, a gargalhada de Deus, a alegria de Deus. Não usufruem nada. É gente mal-humorada, casmurra, vigilante, tem raiva dos irmãos, dos outros, dos diferentes, tem raiva de qualquer noção ou perspectiva ou traço de acolhimento divino em relação àqueles que eles pessoalmente odeiam, não acolhem, abominam, julgam, em relação aos quais se sentem superiores e supremacistas. Esses indivíduos estavam presentes aqui, provocando Jesus a ponto de que Jesus contou essas parábolas e particularmente essa. E a pergunta que eu deixei ontem no ar foi, de fato, não foi uma pergunta, eu deixei uma asseveração, uma afirmação, uma assertiva, dizendo que os religiosos, em geral, não conseguem participar da alegria da festa do Pai. Os religiosos, em geral, não conseguem participar da festa da graça, da festa do perdão, da festa dos extremos da bondade de Deus. Não conseguem aceitar o extremo
do amor unilateral e do perdão unilateral do pai, que não quer saber do discurso de falência do filho que voltou arrebentado, não quer saber de nada, interrompe tudo, cobre tudo, não manda batizar, lavar, sepultar na água, enxugar, esfregar para vestir depois, não. Veste sujo, cobre logo. Deixa o rapaz saber que, independentemente de qualquer coisa que ele possa fazer para melhorar, ele já está perdoado, já está vestido, já está coberto, já está pertencendo, já tem um sinal, já tem conforto, tem sandália para andar o resto do caminho até em casa. E lá o que o espera é um novilho cevado, é um banquete, é a melhor banda da cidade, é a alegria da reunião dos amigos e de todo mundo que se importava com aquele homem pai e com a alegria e com a felicidade dele. Todo mundo reunido, mas o filho mais velho estava longe. E o verso 25 diz: ora, o filho mais velho, que representa aqui os fariseus, os escribas, os que diziam, esse aí é amigo de pecadores, recebe pecadores e come com eles, se banqueteia com eles, não se sente mal do lado deles, é amigo deles. Que coisa mais nojenta! E Jesus está dizendo, olha, eu só estou expressando o amor do meu Pai, que vocês chamam de Pai de vocês, que vocês chamam de nosso Deus. E vocês não toleram a manifestação do amor do meu Pai me atravessando em favor desses seres marginais que vocês desprezam. Vocês não aguentam o amor de Deus, por isso vocês não conseguem participar da festa, da celebração da graça, do acolhimento, da inclusão amorosa de Deus para com todo filho que, independentemente de por onde tenha andado ou passado, ou como esteja voltando ou chegando, caiu em si e disse, eu sei que na casa do meu Pai o que houvesse de mais humilde ainda é de uma abundância de generosidade que eu não consegui encontrar em lugar nenhum onde estive. Então, logo quanto meu dinheiro tenha vindo a acabar, eu na mesma hora fui completamente ignorado pelos demais e nem comida de porco me deixavam comer. Por isso meu coração agora é total gratidão. Mas o filho mais velho, semelhantemente, quem sabe a você, religioso, casmurro, emburrado, ranzinza, chato, que fica querendo e cobrando tudo, e cobra não o irmão com quem ele nem fala, em relação a quem ele declarou que já estava morto, embora estivesse vivo. E embora ele não parasse de pensar no que o irmão poderia estar existindo, fazendo, para ele aquela era uma figura morta. Ele queria que estivesse morta para o coração do pai também. E ficou com ódio desse irmão ter caído em si, voltado, e com mais ódio ainda do pai o ter recebido. Sem quarentenas, sem punições, sem disciplinas eternas, sem ameaças, sem assunto de reprovação. Ao contrário, tudo no abraço, no acolhimento e na validação do amor que não pergunta nada a quem já chegou com o coração totalmente arrebentado de arrependimento, de metanoia, de mudança de mente, já tinha caído em si e entendido a sua própria idiotice. Quem já entendeu não precisa de questionamento. E é assim que o pai faz, mas é assim que o filho mais velho
que os religiosos, que os fariseus, que os que se sentem donos das coisas de Deus não conseguem fazer.